Eu tive o privilégio de saber o que eu ia fazer muito cedo. Acho que com 10, 11 anos de idade, observando minha mãe trabalhar em casa, costurar para ela, eu fiquei com vontade de aprender aquilo que eu vi ela fazendo. Então eu pedi para ela me ensinar a costurar, a cortar, enfim, trabalhar o tecido, né? Transformar o tecido em algo, em roupa, né? E como o Jackson falou, que a gente conversou ontem, quando eu comecei quando eu entendi que eu ia fazer roupa e moda dali pra frente, eu não tinha nenhuma influência, ou não tinha, o meu repertório era minúsculo, né? Eu era um pré-adolescente que não tinha vivido quase nada, e as minhas referências estavam basicamente dentro de casa e na escola, né? Eu estudava num colégio aqui em São Paulo, que era um semi-internato religioso, judaico, né? Eu estudava das 7 da manhã às 4:30 da tarde, depois ia para minha casa. Então eu não tinha contato com outras coisas. Então as minhas primeiras influências, elas aconteceram dentro de casa mesmo, né? E teve um momento, que você falou do Boy George, isso foi super importante. Quando eu não conhecia o Boy George. Boy George já existia antes de eu ter contato com qualquer música ou com a imagem dele, que eu acho que foi até mais forte que a música. Ele já existia há alguns anos, e a primeira vez que eu vi o Boy George foi num clipe no Fantástico. Isso foi eu acho que isso foi em 1984, mais ou menos, né? E eu fiquei assim, eu falei, gente, pode isso, né? Quer dizer, pode um homem se maquiar? Pode, sei lá, eu fiquei realmente tocado, movido, e realmente mudou muito na minha vida. Eu acho que eu fiquei muito interessado nessa falta de regra, porque a regra, ela só existe porque alguém estabeleceu que a roupa de homem é para homem, a roupa de mulher é para mulher, né? Então, diante dessa regra que a gente olha, vive, observa, contesta, ele contestava muito. E quando eu fui pesquisar por que ele usava maquiagem, por exemplo, ele falou que ele usava maquiagem só porque ele se sentia mais bonito maquiado. Não tinha nenhuma relação com querer ser mulher ou se aproximar de uma mulher, ser mais parecido com uma mulher. Era porque a maquiagem deixava ele mais bonito, ele se sentia melhor. Então eu falei, nossa, é por isso, né? Porque na minha cabeça ele queria ser, não, de uma maneira bem tosca, ser mulher. Ele nunca quis ser mulher. Ele usava artifícios que a sociedade dizia que eram artifícios femininos, como se maquiar, usar uma ou outra coisa de mulher, ou cabelo comprido, ou brinco, sei lá o que era naquela época, né? Então, eu comecei a juntar as minhas referências particulares, que eram pobres, poucas referências, não pobres, mas poucas, né? Com a referência da androginia através do Boy George. Comecei a gostar muito dele, das músicas, do grupo que ele fazia parte. E com isso, os anos se passaram, eu saí da escola, tive que optar por uma faculdade, acabei estudando na FAAP, um ano de artes plásticas, porque até então eu não sabia que existia a faculdade de moda no Brasil. E eu, depois de um ano, soube que existia a faculdade de Santa Marcelina, onde eu fui, estudei e me formei como estilista. E quando eu saí da escola, a escola que eu estudava o dia inteiro, eu conheci outras pessoas e comecei a sair mesmo à noite, né, em São Paulo. E as coisas começaram a se fechar, assim, para mim, porque eu tinha a referência de androginia do Boy George. Nos lugares onde eu ia aqui em São Paulo, tinham várias pessoas que, acho que, assim como eu, gostavam desse estilo, ou se apropriavam de qualquer coisa para ficarem mais bonitas ou se expressarem. Eu acabei conhecendo muita gente interessante que influenciou o meu trabalho, e comecei a fazer roupa para essas pessoas que trabalhavam na noite, incluindo travestis, prostitutas, pessoas que trabalhavam na porta dos clubes, trabalhando nos clubes. E aí o meu repertório começou a se formar até ao ponto de eu não conseguir enxergar a diferença entre as pessoas. E os meus primeiros desfiles, que aconteceram no início da década de 1990, eu nem contava com modelos profissionais para desfilar. Eu chamava amigos e pessoas próximas, porque para mim não fazia a menor diferença se as pessoas eram modelos ou não modelos, ou se eram homens
ou mulheres, e muito menos ainda a preferência sexual deles, porque para mim gênero não tem nada a ver com preferência sexual, nada a ver, né? Completamente outra história. Mais ou menos isso. Então, estímulos, né? E respostas. Aqui, Ale. Aqui tem 3 imagens. 3 imagens. Bem antigas. A primeira imagem ali, essa daqui e a última, são fotos do Johnny Luxo, que desfilou muitos anos para mim, e que ele foi uma das pessoas que eu conheci na noite de São Paulo, e que fiquei amigo, e comecei a fazer roupas sob medida para ele, e ele também sempre questionou essa ausência de gênero, ou também as barreiras que são impostas para nós, assim, socialmente, culturalmente. Não que a gente tenha que aceitar tudo isso, né? E nem sei se chamam barreiras, mas os padrões, vamos dizer assim, homem e mulher. Né? E no centro, um outro modelo que é amigo hoje meu, que desfilou muito para mim. E nessa foto do meio é o segundo desfile oficial que eu fiz na vida, em 1994, e nessa ocasião eu fiquei 1 ou 2 ou 3 coleções colocando os meninos desfilando de salto, né? Aí mal e porcamente dá para ver, mas ele está de salto, o Johnny também está de salto em ambas, nas 3 fotos, né? E não só eles, né, que eles tiveram que aprender a andar de salto, mas tinham outros meninos que tinham menos afinidade com o guarda-roupa feminino, que tiveram que aprender a andar de salto para desfilar. E para mim também não tinha muita diferença se era menino de salto, menino inclusive de salto. Inclusive teu irmão, né? Meu irmão também. E outros modelos também. Né? Então essa questão para mim, ela apareceu muito lá no começo da minha carreira. E às vezes ela aparece ali como a Leia T desfilou para mim, mas ela não desfilou para mim porque ela é uma transexual, porque quando eu fiz a escolha das modelos, me ofereceram ela como uma modelo. Tinha a ver com a coleção, eu a escolhi, independente se ela era homem, mulher, trans, etc. Tá, vamos fazer... Quer comentar alguma coisa, André, sobre esse momento, anos 90, a efervescência cultural dos clubes? Porque esse cenário que o Alexandre fala é muito importante realmente para a construção de um mercado profissional de moda no Brasil, por incrível que pareça. Né? Eu vim para São Paulo em 93, sou de Fortaleza, e quando eu cheguei aqui, eu entendi e percebi que estava acontecendo alguma coisa. E é exatamente essa cultura de clube gerando cultura de moda, né? Estímulos criando respostas. Para mim foi super importante, realmente. Foi ali que surgiram colunas de moda, né? A Érica Palomino, que foi super importante na Folha de São Paulo, eu trabalhei com ela durante mais de 10 anos, o André também trabalhou com a Érica. Enfim, a gente conseguiu construir um pensamento de moda a partir do que acontecia nos clubes. E o Alexandre realmente foi uma peça fundamental nessa engrenagem. André participou muito dessa cena também, né, André? Sim, olá, tudo bem? Sim, participei bastante e, na verdade, tudo isso que o Ale falou realmente é bastante importante, porque na época, como a Ale falou, eu não chamava modelo porque ela era travesti, ou essa questão de gênero não era uma questão pra gente, porque obviamente era a nossa realidade. A gente vivia na noite, a gente vivia nos clubes, a gente tinha essa vivência, essa percepção de que aquilo era uma coisa natural. Para a gente era, mas é óbvio que não é para as pessoas. Então, durante muito tempo, quando eu comecei a fazer a Casa de Criadores, essas questões nem eram discutidas na moda, mas era sempre, obviamente, sempre foi um lugar que tinha espaço para que essas questões aparecessem. A gente sempre fez questão de abrir espaço para tudo. Tanto é que tinha o Valério Araújo, a gente sempre teve vários estilistas e várias pessoas que usavam ali o próprio Fernando faz isso de uma forma muito incrível. Dos nossos estilistas, eu acho, hoje é o que faz isso de uma forma mais intensa. Talvez não seja a intenção dele deliberada, não sei, acho que ele vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Depois. Sim. Mas nessa época, isso não era uma questão, a gente nem imaginava que isso ia virar uma questão tão pulsante, embora, claro, a gente não se furtava ao fato de que isso era uma posição política, né? Hoje em dia é político sim. Antes eu achava que moda não tinha que discutir política, hoje eu acho que tem sim, eu acho que é o nosso papel um pouco.
né? A gente quer abrir espaço e tudo mais, mas é claro que a gente tem a preocupação de fazer isso de uma forma super tranquila também, para isso a moda está sempre acima, né? Ela sempre tem que aparecer mais do que essas questões, mas a gente pode usar a moda como veículo para colocar essas questões em pauta. E eu acho que é isso que tem sido feito de uma maneira muito bacana hoje em dia, com esses modelos que desfilam e nessas questões de gênero e tudo mais. E tem outras questões também relacionadas, que é a própria beleza, a própria questão da beleza. O que é a beleza? A beleza hoje em dia é um padrão completamente diferente da época que a gente começou a trabalhar com moda, que realmente era uma coisa muito engessada. Hoje o que é bonito para mim, enfim, isso é uma questão realmente de visão. Mas nessa época isso foi muito importante, porque a noite era muito efervescente, ainda é até hoje. A noite sempre foi para mim um território super de liberdade, onde eu me descobri gay na noite, eu me descobri, questões pessoais para mim vieram sempre através da noite. E a noite me possibilitou trabalhar com moda, trabalhar com noite mesmo, que eu também tive uma casa noturna, enfim. Então, para mim, a noite sempre foi esse território mágico, e onde eu podia exercer isso, eu podia ser quem eu era, e percebi que as pessoas realmente faziam isso com propriedade. E hoje a gente vê isso na moda de uma forma muito bacana. Eu acho que é legal o Fernando falar um pouquinho sobre isso também, claro, né, Jackson? Claro. Porque a Casa de Criadores, só fazendo um retrospecto muito rápido, é um evento que lança novos estilistas já há 18 anos. A gente lançou umas... Infelizmente a gente não lançou o Alê, mas eu acompanhei... Alguém já foi na Casa de Criadores aqui? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, Bom, gente, vocês estão em déficit aí, hein? Déficit com vocês. É um evento de jovens talentos que lança, não só lança novos estilistas, a gente não só lança, a gente também dá suporte. Tem muito estilista que está com a gente há 10 anos, porque vê que ali é um espaço onde o seu trabalho é muito mais, eu não digo valorizado, mas tem a ver mais com o seu espaço, uma coisa autoral, como é a Casa de Criadores, que é um palco onde você pode discutir questões, não só questões de gênero, como essa que a gente está discutindo aqui hoje, mas a própria forma de apresentação da moda, né? Então é um espaço efervescente. Então acho legal vocês também conhecerem, a gente tem site, a gente tem página no Facebook, depois obviamente é legal vocês se informarem. E a gente tem um histórico muito bacana também dos estilistas e das marcas que a gente já lançou até hoje, e que fizeram isso, essas discussões de gênero, inclusive, ao longo desses 18 anos, de uma forma naturalmente. Exatamente. Então, além do Valério Araújo, do próprio Fernando, a gente já teve vários modelos. Tem hoje em dia, tem castings de modelos trans hoje em dia. Isso eu acho muito bacana, entendeu? Eu acho muito legal, porque o mercado assimila isso de uma forma muito mais intensa. É claro que ainda a gente não chegou, e está bem longe de chegar no mundo ideal. Ainda existe muito preconceito. Eu estava até contando aqui para os meninos que nessa última Casa de Criadores, que o Fernando desfilou só modelos, a maioria era trans, né? Assim, não sei... trans, drags, enfim. E eu estava com os meus patrocinadores lá, que investem bastante dinheiro no evento, e alguns deles ficaram um pouco chocados e vieram me perguntar o que era aquilo. E eu respondi, falei, olha, a Casa de Criadores é um evento que vocês patrocinam, que vocês investem num evento que abre espaço para essas discussões, que é um espaço legítimo, super bacana, e que vocês têm que ter essa consciência. Vocês podem gostar ou não gostar, mas este evento é um evento que sempre vai abrir espaço para essas discussões, sem ser chato, sem ser político, porque acho que a política a gente faz dessa forma, de uma forma natural, e é isso que a gente faz. Então, se vocês aceitam isso e querem continuar patrocinando, e eu espero que sim, claro, que sim, então, são bem-vindos, continuem aqui com a gente. Caso contrário, enfim, vocês estão no evento errado. Graças a Deus eles continuam com a gente. Ótimo. Eu vou deixar o Fernando para falar depois quando aparecer as imagens dele, tá, Fernando? Eu vou continuar para ler aqui, vou mostrando as imagens, Ale, tu pode ir comentando, porque tem uma questão muito clara dentro do trabalho do Alexandre, que tem uma trajetória mais longa do que a do próprio Fernando, que é exatamente desse resgate desses valores que foram os impulsos que ele recebeu, da criação, da educação e da formação dele enquanto ser humano, que são recorrentes no processo criativo ao longo dos anos. Não está em ordem cronológica, mas eu selecionei algumas imagens de livre gosto que podem ilustrar
essas questões aqui? Modelos masculinos e femininos usando a mesma roupa. Isso, na verdade, eu acho que é um pouco do que eu imagino, né? Eu acho que o mercado de moda fez eu criar não só o mercado de moda, mas o caminho que a minha marca seguiu, eu acabei tendo que fazer, de fato, roupas para homem e para mulher, mas eu vou explicar por quê. Mas eu sempre quis que não tivesse, de fato, uma diferença no guarda-roupa, né, do homem e da mulher. Primeiro porque eu acho que a gente deveria escolher roupas sem gênero, né? Eu quero usar uma saia, eu posso usar uma saia. O guarda-roupa da mulher é muito mais democrático do que o guarda-roupa do homem, porque ela se apropria que ela tem as roupas para elas, ela se apropria de todo o guarda-roupa masculino, e por uma questão cultural, muito aqui no Brasil, o homem acaba não se apropriando das roupas do guarda-roupa feminino, né? Poderia, não tem problema nenhum, né? Tem uma outra questão que também eu acho interessante a gente debater aqui, que tem ligação mais direta com o design, é que apesar de todo mundo querer fazer roupa unissex, falar de roupa unissex e tudo mais, defender isso, a gente tem que entender que existem diferenças anatômicas entre o homem e a mulher, né? E ergonômicas, e quando você vai fazer uma roupa, quando você se aprofunda, e quando o meu mercado aumentou um pouquinho, eu tive que prestar atenção. Então, quando você pensa numa roupa unissex, fatalmente você parte da roupa masculina para vestir a mulher, e não da roupa feminina para vestir o homem. Porque, normalmente, a mulher é um pouco menor que o homem, e a roupa masculina é maior, então ela cobriria a mulher e o homem também. Então, quando você define, ou quando você entende que sua roupa é unissex, ou sua roupa ela vai vestir a todo mundo, é uma decisão realmente super importante, e você tem que ter muito estudo das diferenças dos corpos, né? Do homem e da mulher para isso acontecer. Nos meus primeiros desfiles eu tinha as roupas todas ali na arara, e eu não tinha muita distinção se eu ia pôr em homem ou em mulher, né? Eu ia montando as roupas, era um processo diferente de como é hoje, mas com o passar do tempo eu tive que de fato ter uma coleção masculina e ter uma coleção feminina. Ótimo. Aqui um pouco também dos meninos de saia, que é uma recorrência do trabalho. Meninos de saia, assim, eu acho que isso começou isso é um desfile recente, mas essa questão de pôr saia nos meninos também foi lá, mais ou menos o que eu acabei de falar. Eu tinha uma saia para ser apresentada no desfile, e eu escolhi a melhor pessoa para vestir a saia, não a melhor mulher para vestir a saia. Às vezes a melhor pessoa para vestir uma peça era um homem, às vezes era uma mulher. Então, eu tenho clientes que compram saias em coleções que eu faço, não é sempre que eu faço saia para homem, mas quando eu faço, eu tenho clientes que compram. Aqui é a alfaiataria, né, que é enfim, habitualmente entendido como um detalhe do guarda-roupa feminino. Aqui é um bom exemplo de uma roupa feminina larga, que você não vê nada da silhueta da mulher. Então, isso são um colete, um casaco de uma coleção de uns anos atrás, e essas peças foram vendidas, como vocês estão vendo, largas. Então, uma mulher comprava e você não via que tamanho que era o busto, a cintura, o quadril. Então, acho que isso é um pouco da minha memória e do resquício desse início que eu contei para vocês. O André? Aqui o André Pejic, quando era André Pejic, ele veio para o Brasil, inclusive, perto da mesma temporada que a Leti veio, e do por que não usar, né? Então, não usei porque ele era uma pessoa conhecida, eu usei porque ele cabia no desfile, e realmente ele é uma figura muito intrigante, né? E aqui, desse outro lado, é uma roupa inspirada diretamente no Boy George. Por mais que eu tivesse ele como inspiração durante 2 décadas, eu nunca fiz uma coleção inspirada nele. Daí uma hora chegou um momento que eu fiz uma coleção inspirada no Boy George. Isso também é da mesma coleção, né? Essa aqui é da mesma coleção do Boy George, né? Isso, E que acabou caindo em roupas largas que anulavam o corpo. Essa é uma outra fala do Boy George, além de ele usar maquiagem, porque ele acho que ele fica melhor de maquiagem, ele não expõe muito o corpo, porque ele não gosta, não aceita muito o corpo dele, então as roupas
elas serviam para cobrir completamente o corpo dele, anular qualquer tipo de forma e ninguém saber como o corpo era embaixo da roupa. Ok. Para começar com o Alexandre é isso e a gente vai daqui a pouco abrir a pergunta. Obrigada, Leio. Fernando.